turminhas, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula de história. Hoje nós vamos fazer uma retomada da aula passada e incluir um novo assunto. Todos prontos? Nas aulas anteriores, conversamos sobre os grupos sociais e vimos que a família é o primeiro grupo de convívio do bebê. A família é o grupo com o qual a criança vai viver nos primeiros anos de vida. Vimos também que, ao crescer, a criança começa a participar de outros grupos de convivência, os amigos da escola, do prédio, do clube. Também conversamos sobre os espaços que as pessoas e os grupos de convívio frequentam, os espaços que pertencem à população e são administrados pelo governo, como as ruas, as praças, os parques e outros espaços públicos. E não podemos esquecer dos espaços que pertencem e são administrados por pessoas ou por um grupo de pessoas, como shoppings, clubes, supermercados, restaurantes. Por fim, conversamos sobre os espaços domésticos e que a nossa casa é um exemplo desse tipo de espaço. Nele, só entram pessoas com autorização. Falamos um pouco como eram as ruas antigamente e descobrimos que as ruas eram usadas de uma forma totalmente diferente, não é mesmo? Então, hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre os bairros. Você sabe o que são bairros? Bairro é uma região dentro de uma cidade. A maioria dos bairros possui espaços públicos, como as ruas, as praças, espaços privados, como mercados, escolas, shoppings e os espaços domésticos, como as nossas casas ou prédios. Então vamos lá. Por que estudar os bairros? Porque os bairros têm história, sabia? Repare nos nomes desses bairros: Ibirapuera, Higienópolis, Perdizes, Vila Madalena, Moca, Butantã. Por que será que eles receberam esses nomes? Vou contar a história de alguns bairros para você. Ibirapuera. O nome desse bairro é de origem indígena e significa árvore apodrecida. Esse lugar era muito alagado. Há muito tempo atrás, em 1902, um funcionário da prefeitura começou a plantar árvores nessa região e mandou drenar. Você sabe o que é drenar? Drenar é sugar o excesso de água do local. Por isso, hoje, dentro do Parque do Ibirapuera, tem um viveiro de aves que leva o nome desse funcionário. Sabe como era o nome dele? Manequinho Lopes. Agora eu vou contar uma história de um outro bairro. Butantã era uma fazenda onde foi instalado um laboratório coordenado pelo médico Vital Brasil. Nesse laboratório, os pesquisadores produziram um soro para combater a epidemia de peste bubônica que atingiu São Paulo no ano de 1898. Agora, a gente vai falar um pouquinho sobre o bairro de Higienópolis, que significa cidade ou lugar de higiene. Recebeu esse nome porque foi a primeira região da cidade a ter um encanamento de esgoto e água encanada. Rede de esgoto são canos que retiram a água suja da sua casa. Viu como o nome do bairro guarda uma parte da história? Que tal agora vocês pesquisarem a história do nome do seu bairro? Peça ajuda para um adulto e tente descobrir por que o seu bairro recebeu esse nome
e anote em uma das páginas da sua agenda ou em uma folha de seu caderno de estudos e colhe-o no verso da página 37 da sua apostila de história. Na próxima aula, continuaremos estudando os bairros. Até lá, gente!